Se você é um telespectador mais atento, já deve ter reparado que algumas reportagens são diferentes de outras. E é normal a gente dar o nome de especial a conteúdos mais longos que envolvem investigação, enfim. Só que dentro dessa categoria, especial, cabem infinitas histórias. E uma repórter teve o privilégio de ficar com as boas. E o jeito de contar essas histórias, de falar com as pessoas, dá um calorzinho no nosso coração. Quer ver? Peraí, nós estamos morando no trabalho? É isso mesmo, produção? A verdade é que toda essa situação urgente nos obrigou a olhar para dentro e para dentro. A vida mudou, a gente se adaptou, mas a verdade é que a principal reforma mesmo que aconteceu foi na nossa relação com cada coisa, com cada pessoa, com cada espaço e principalmente com a casa. Cenas como esta estão ainda mais comuns. É cruel, imoral e ilegal. O abandono de animais é crime desde 1998, mas infelizmente muitas pessoas parecem não se importar com a punição. Falta fiscalização, falta uma penalização mais rígida e principalmente políticas públicas para coibir o abandono. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco. Ai, se a gente pudesse segurar a vovó Ana assim e depois colocar dentro de um potinho. Sua idade, sua altura com a sua cidade. O que dá vontade é de pôr a Elaine num potinho. E hoje vai dar para fazer isso, nem que seja virtualmente. Muito obrigado por ter aceito o convite para bater esse papo, Elaine Cortez. Ah, que querido! Boa tarde, Gustavo e todos que nos acompanham. Muito obrigada, que presente, que honra estar aqui com vocês. Viu, eu não sei se você concorda comigo, mas durante essa pandemia, a necessidade do público por histórias de paz positivas aumentou bastante. Isso é verdade? Absolutamente verdade, porque o mundo está muito caótico, né? E o noticiário, ele é urgentemente necessário, né? Ele precisa contextualizar o que a gente está vivendo. Só que aí a gente percebe uma perspectiva muito negativa desse momento, porque é um momento de fato desafiador. Mas o mundo é mais do que isso, né? Então essas histórias, elas trazem uma espécie de analgésico, uma espécie de acalento, né? Para a gente entender que o mundo é mais do que tudo isso que está nos acontecendo, que vai passar de fato, a frase que a gente mais tem ouvido, e que a gente pode sim olhar para uma perspectiva mais otimista, para um ângulo de que a vida vai melhorar e ela pode ser melhor a partir de agora, né? Com tudo que a gente está aprendendo na pandemia. Ô Elaine, muita gente pode pensar que esse olhar, né, um pouco de polianismo, vou usar até uma expressão muito usada no momento, que é positividade tóxica. Não é isso, né? Realmente há uma confusão, né? Quem escuta a gente falar de comunicação positiva, imagina que a gente abraça a árvore, vê unicórnios, né? E faz uma sublimação dos problemas da vida. Não, o jornalismo continua sendo sério, mas o sério não precisa ser doloroso, né? O jornalismo continua sendo crítico, a justiça social ainda é o centro de tudo e a gente tem essa análise de isenção, a gente traz os fatos que precisam ser debatidos, mas a gente se preocupa com a narrativa disso, com uma narrativa restauradora, ela traz o problema, mas ela aponta para perspectivas, então é um jornalismo de solução, um jornalismo da paz, porque ele se preocupa com quem está do outro lado, como essa pessoa vai receber essa notícia, o impacto que isso pode ter na vida dela, no físico e no emocional. Então a comunicação positiva é um novo jeito de contar, um novo jeito de recortar, um novo jeito de mostrar a vida e tudo que nos acontece. Não tem nada de polianismo, só tem uma dose de sensibilidade bastante considerável. É isso aí. Você acredita que contar histórias dessa maneira transforma a vida de quem fala com você ou a sua? As nossas, né? Porque esse processo, você sabe bem disso, né? Porque eu te acompanho daqui, sei que você conta de um jeito especial também. Esse processo, ele mexe com muitas pessoas, né? A televisão envolve muita gente fazendo isso acontecer. Nas duas pontas nós somos impactados. Essas histórias me transformam. A gente nunca conta uma história e sai a mesma pessoa dela, né? Essas histórias entram em nós e nós também entramos um pouquinho no outro.
Então, é dar voz para aquilo que também precisa ser ouvido, é tornar comum, que é o princípio da comunicação, também as coisas boas, né? A gente aponta muitos problemas, mas a gente precisa lembrar que a vida também oferece soluções. Nós fazemos muitas perguntas enquanto jornalista, mas a vida pede respostas. E são essas respostas que a gente oferece em histórias como essas, histórias possíveis. Eu imagino que, sobretudo nesse tipo de narrativa, que é a sua matéria-prima, né, o contato, a proximidade é muito importante. Você descobriu novas técnicas fazendo isso à distância? Gustavo, você não imagina o desafio que tem sido ser repórter de externo em home office. Estou envolvendo a família inteira. A minha primeira cabine de áudio foram 5 colchões improvisados numa cabaninha que as crianças mais brincavam e derrubavam que outra coisa. Depois eu descobri o guarda-roupa e aí a gente foi aprimorando, né? Eu descobri que o isolamento social, na verdade, ele é distanciamento físico. Ele não precisa ser falta de conexão. A gente pode se conectar com o outro e fazer o melhor uso que essa tecnologia nos permite, como agora, a gente pode chegar pertinho. E a gente chega pertinho desse jeito, contando, conversando, aproximando, apresentando, entrando na casa das pessoas e levando os personagens, né? Então, o distanciamento físico não é falta de conexão. A conexão acontece sim e tem a parte boa da tecnologia que agora a gente tem que aproveitar. Oi, Elaine, a pandemia te ensinou alguma coisa? Qual que é o legado disso tudo na sua visão? Olha, a pandemia me ensinou que nada é previsível. Antes eu tinha uma falsa sensação de previsibilidade, né? De estar no controle. E aí a gente vem e descobre que não está no controle de nada, que o dia não vai necessariamente começar de um jeito, terminar daquele jeito que você programou, que a gente precisa se refazer o tempo inteiro, descobrir novas formas de fazer as mesmas coisas, mudar as nossas relações, né? As mais íntimas, as profissionais, a nossa relação com a gente mesmo. Então, esse foi o maior aprendizado da pandemia. Nada é previsível e tudo está em constante transformação. A gente precisa se abrir para ela, né, Gustavo? É isso mesmo. Para muitos estudantes ou interessados em comunicação que estão nos vendo agora ou vão nos ver depois nas redes sociais, o que você diria, Elaine? Eu diria que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a forma como nós comunicamos, sobretudo no telejornalismo, né, que é o audiovisual, impacta vários canais sensoriais do nosso público, né? Entra por várias vias, mexe com a cognição das pessoas, né? Eu estudo neurociência do comportamento e psicologia positiva, eu sou especialista, acabei uma formação agora. Então nós temos uma responsabilidade muito grande porque nós impactamos profundamente a saúde física e emocional dessas pessoas. E também a tomada de decisão que elas vão ter a partir daquilo que a gente entregou para elas. Então, a gente precisa usar essa responsabilidade com muita consciência também e com sensibilidade. Lembrando que do outro lado tem um ser humano e que esse processo nos acomete, também nos toca. Então, a gente precisa ter responsabilidade para fazer, responsabilidade para entregar e sensibilidade para viver o melhor de tudo isso. A gente está falando, né, da nossa profissão, que a gente ama tanto fazer. Agora, tudo que a gente está dizendo aqui, Elaine, pode ser transportado para qualquer área ou para a vida pessoal, né? A comunicação positiva, essa narrativa restauradora que você fala, serve para tudo na nossa vida, é isso mesmo? Para tudo, é exatamente isso, porque a comunicação, ela é sobretudo conexão. Todo o resto é apenas uma troca de informações, uma troca de códigos, e isso acontece em muitas famílias, inclusive. A gente tem ali pessoas que estão se falando, mas não estão conectadas, não estão tornando nada comum, né? A partir da comunicação positiva, alguma transformação acontece. E para isso é necessário uma escuta generativa, a escuta que gera alguma coisa, a escuta genuína, né? Não aquela escuta baixando o arquivo, a escuta de download. Enquanto o outro está falando, eu estou pensando o que eu vou dizer, ou aquela escuta que eu tenho que pensar no que eu vou perguntar, no que eu vou responder, porque eu tenho a solução para a vida do outro. A comunicação positiva, ela está em todas as relações. E é uma descoberta incrível quando a gente se apropria dela enquanto conexão humana. Que aí eu me conecto com muito mais verdade e alcanço com muito mais intensidade. É isso.
Olha, eu não posso encerrar sem dizer que entre tantos colegas aí muito talentosos, você é uma inspiração para o meu trabalho. Foi uma honra conversar com você. Muito obrigado pela entrevista e tomara que na próxima oportunidade eu possa te dar um abraço no final, tá bom? Ai, olha, receba o meu abraço aí, me sinto muito conectada com você pelos propósitos em comum. Fiquei muito feliz com esse convite. Muito obrigada, viu? Foi uma honra estar aqui com você. E olha, que a gente continue levando, né, o que é sério e o que é bom da vida, porque a nossa profissão nos permite fazer isso. E você tem feito isso com maestria, viu? Um grande beijo para todos vocês, para todo mundo aí que nos acompanha. A vida também tem muita coisa boa. Ah, se tem, Elaine. A gente volta a se falar em breve. Um beijo, boa tarde. Outro para vocês. Obrigada.